Saúde no ar. Informação na dose certa. Olá para você que sintoniza o programa Saúde no Ar, a sua dose diária de informação para uma vida melhor. O nosso programa chegando até você com dicas, orientações para que você possa cuidar melhor da sua saúde. Eu sou Patrícia Tosta, a produção do Saúde no Ar é de Edla Maiara, também ajudando a gente aqui no programa, Val Santana, e você participando com a gente, mandando a sua mensagem pelo nosso e-mail, produção@portalsaudenoar.com.br, acessando também o nosso portal www.portalsaudenoar.com.br. O nosso programa de hoje, falando sobre um tema também do seu interesse, nós vamos falar sobre reumatismo. E é o nosso convidado, professor da Universidade, doutor em Medicina pela Universidade Federal da Bahia, o doutor Miter Maia, que é médico reumatologista e vai estar aqui com a gente falando sobre esse tema tão importante. Você é o nosso convidado a participar. Ligue, participe. 30 de outubro é comemorado o Dia Nacional de Luta contra o Reumatismo. Segundo dados da Sociedade Brasileira de Reumatologia, cerca de 20 milhões de brasileiros sofrem com alguma doença reumática. Existem mais de 120 doenças reumáticas que afetam o aparelho locomotor, incluindo ossos, articulações, músculos e cartilagens. Reumatismo é o nosso tema de hoje aqui no Saúde no Ar. E para falar sobre esse assunto, estamos aqui com o médico Dr. Miter Maia, professor adjunto da Escola Baiana de Medicina, chefe do Serviço de Reumatologia do Hospital Santa Isabel e doutor de Medicina pela UFBA. É um prazer recebê-lo aqui em nosso programa, Dr. Miter Maia. Bom dia, Patrícia. Prazer imenso estar aqui e poder ter essa oportunidade de conversar sobre esse tema que eu acho curioso. Eu acho que para a população é bom a gente estar sempre abordando, porque existem algumas distorções assim, em termos de conhecimento sobre esse tema. Entre elas, primeira que não se trata de uma doença única, mas de um conjunto de enfermidades. Seria isso? É verdade. Assim, quando a pessoa fala o que é reumatismo, ou então eu tenho reumatismo, a ideia que se tem de início é que é uma doença que a pessoa tem, mas assim, a pessoa tem que especificar o que reumatismo você tem. Reumatismo, em geral, as pessoas associam aquele quadro de dor nas juntas que aparece com as pessoas e nas pessoas idosas. E, de fato, talvez seja uma das doenças, das condições reumatológicas mais comuns, que é a osteoartrose. Isso é, então, o reumatismo clássico de pessoa idosa. Mas, infelizmente, o reumatismo acontece em pessoas jovens, em crianças, e tem um leque muito grande de condições reumatológicas. Então, já que esse leque de doenças, então não deve ter também uma causa única, são várias causas do reumatismo? Em geral, a gente não tem uma causa específica. Esporadicamente, ou muito em algumas situações específicas, nós conseguimos associar um agente à doença. Por exemplo, é clássico e todos conhecem a febre reumática. A febre reumática é uma condição que acontece em crianças, em geral de 5 a 15 anos de idade, após uma exposição por um agente bacteriano, Streptococcus. Então, tem infecção de garganta, 2 ou 3 semanas aparece o quadro de inflamação nas juntas, dor nas juntas, febre. Isso é febre reumática, ou seja, a gente consegue associar diretamente uma infecção, um agente etiológico ao desenvolvimento do reumatismo. Não quer dizer que a pessoa tenha a bactéria nas juntas, mas isso aparece como uma reação do sistema imunológico àquela infecção. Então, esse é um exemplo onde nós conseguimos identificar um agente etiológico, tanto que o tratamento é feito com bezetacil, penicilina, e a pessoa que fica usando a medicação usa por anos a fio até a vida toda, para que não tenha contato com o Streptococcus e aí não venha a desenvolver outro surto de febre reumática. É só um exemplo dessa associação que você comentou. Agora, sendo tão complexa essa questão do reumatismo, envolvendo tantos fatores, inclusive por vírus e bactérias também entre as causas da doença, como é que fica o diagnóstico? Ela às vezes pode ser confundida com uma outra enfermidade? Isso é muito comum. Agora, um ponto chave enquanto se fala em reumatismo é o envolvimento de articulações, ou seja, a gente associa fortemente o diagnóstico de reumatismo
a inflamação e dor nas articulações. Então, talvez assim, o que é reumatismo? É alguma coisa ligada às articulações inflamadas. Isso não é verdadeiro para todos os tipos de reumatismos. A gente existe um reumatismo chamado lúpus, que a gente tem divulgado bastante, que frequentemente envolve as juntas, ou seja, a pessoa tem esse reumatismo nas juntas, mas o que acontece nas juntas é muito menos grave do que pode acontecer em outras áreas, como rins, como cérebro, etc. Então, assim, e alguns pacientes não têm envolvimento de articulações, no entanto, tem um reumatismo que às vezes é grave. Então, nem sempre reumatismo tem o envolvimento da articulação. Outra coisa, outra crença também com relação ao reumatismo, que é uma doença da terceira idade. O senhor já comentou aqui que não, pode acometer crianças, jovens também. E quais são os sinais, né? Os sintomas que vai indicar que o reumatismo está lá, se instalando? Então, assim, como é um pacote de doenças, o reumatismo, cada uma doença ou uma condição tem a sua forma de se expressar. Então, numa pessoa idosa que tem dor nas articulações das mãos ou nos joelhos quando faz exercício, essa pessoa, esse tipo de manifestação nos faz pensar diretamente na possibilidade de osteoartrose, de artrose, que todo mundo conhece. Por outro lado, a pessoa tem um quadro de febre, está caindo o cabelo, aparece uma mancha uma mancha vermelha no rosto, essa pessoa deverá ter um quadro que nos lembra muito mais a possibilidade de lúpus eritematoso sistêmico. E assim por diante, ou seja, o cenário clínico varia de acordo com o tipo de reumatismo. Já temos uma pergunta aqui da Gláucia, lá de Águas Claras. Oi, Gláucia, bom dia, sua pergunta. Bom dia, parabéns pelo seu aniversário. Obrigada. E eu quero falar com o médico, perguntar o seguinte: por que a dificuldade tão grande de encontrar reumatologista? E quando eu era menina, se falava muito que reumatismo era doença de velho. Sim. Minha mãe morreu com 84 anos, sentava igual um menino de coca, eu não tinha tempo ruim para ela. E esse lúpus, o lúpus, que é um tipo de reumatismo, né? Por sinal, é muito agressivo. Eu mesmo tenho uma amiga que ela teve esse diagnóstico. E aí, mas o médico também não falou a ela os cuidados que ela tinha que ter. Sim. Quando passou anos e não é uma pessoa leiga. Eu encontrei com ela toda diferente, falando que o médico disse que eu tenho luz e você está fazendo tratamento. Não, ele falou, passou um remédio, mas só que agora estou numa situação ruim. Aí teve que se internar. Aí eu falei assim, não, mas lúpus é uma doença séria. Uhum. Que aí eu disse a ela, eu não sou médica não, mas eu tenho visto muitos casos e é muito complicado. Inclusive, eu mesmo fui até, uma época, o médico disse que eu estava, como ele falou, dessa bactéria da garganta. E aí eu fui fazer uns procedimentos, uma série de exames, e na verdade eu descobri que eu não tinha nada de reumatismo, graças a Deus. Ok, Glaucia, então sua pergunta seria exatamente isso. É muito difícil um reumatologista. Obrigada. Só acha pago, porque pelo SUS é uma dificuldade. Vamos saber aqui com o doutor Mittermeier como é esse tratamento na rede pública, onde nós podemos encontrar também o serviço. Vera, lá de Cajazeira 10. Oi, Vera, bom dia. Bom dia. Eu tenho lúpus eritematoso sistêmico e já tem fez um ano em maio que a reumatologista, a clínica fechou, ela deixou de me atender e esse tempo todo eu não consigo uma marcação. Tá bom. Aí eu queria saber se tem algum lugar assim que não precise ir no SUS para marcar, pelo SUS, mas que não precise esperar pelo posto, porque pelo posto nunca consegue, há mais de um ano. Obrigada, então, pela sua participação, Vera. Tá aí a dificuldade, não sei, estou sabendo também agora dessa dificuldade toda para essa área de reumatologia, doutor. Eu acho que essas duas perguntas foram bastante oportunas, dona Gláucia e Vera, sobre um problema que vem se arrastando ao longo dos anos aí, que eu não tenho nenhuma ligação política com nenhum partido, mas assim, esse é um problema crônico que a gente vem levantando e mostrando para os seus gestores de saúde, seja a nível municipal, seja a nível estadual, como fizemos algumas vezes na gestão do Sola, que era o diretor, o nosso secretário de saúde. E hoje mostrando no governo federal também, né? Deputado. Então, isso foi uma coisa que nós fizemos projetos assim para a abertura de espaço para atendimento, porque a situação
é, de fato, em resumo, caótica para o atendimento do paciente do SUS aqui na Bahia. São poucos especialistas nessa área? Além de poucos, mas não existe nenhuma política específica do governo para para atendimento do paciente reumatológico. Isso é tão grave, tão grave. Eu até agradeço as ouvintes que perguntaram isso, porque isso é uma coisa que tem que ser divulgada. Você sabe o que é que eu tenho feito ultimamente? As pessoas me perguntam como é que faz para atender no SUS. Eu digo, no ambulatório que a gente faz na Baiana, a gente tem mais de 1.000 pessoas que a gente acompanha, não tem como colocar mais ninguém. A Universidade Federal da Bahia, onde eu atendo, também não tem nenhuma possibilidade de botar mais ninguém. O que é que eu tenho feito? Sabe o que é que você faz? Você entra no Ministério Público e eu sugiro, entre no Ministério, posso tentar falando isso, mas eu digo assim, porque é o caminho, porque é uma maneira, é uma ferramenta provocar, de fomentar essa questão, né? Porque é lógico, desculpa, doutor, Mita, que há questões como doenças crônicas de diabetes, doenças coronarianas, que tem uma incidência de morte elevada no país e no mundo inteiro, tem uma atenção mais. Mas o reumatismo também, pelo que se coloca aqui, causa um sofrimento muito grande à população. Muito grande. E precisa ter algo direcionado. Então, né? assim, os pacientes organizados e utilizando a força do Ministério Público, eu acho que eles vão conseguir um grande espaço, ou seja, vão conseguir pressionar o governo a cumprir o seu dever. Ora, historicamente, já que estamos falando, vamos sair um pouco dessa questão aí das políticas públicas, mas isso também é importante, até para que a gente entenda, oriente esse nosso programa aberto, ouvido naturalmente aí também por algumas assessorias, né, de empresas das secretarias de saúde, tanto municipal quanto estadual também. E é importante se diga, historicamente, sempre foi assim, é uma realidade do estado da Bahia, do município de Salvador, ou a reumatologia como um todo, no âmbito nacional, da política nacional de saúde, ela também é colocada assim um pouquinho esquecida. Para ser justo, não existe um programa do governo federal para o atendimento da população carente do SUS para os pacientes reumáticos. É claro que em alguns centros, eu fiquei 10 anos na Universidade de São Paulo, o Hospital das Clínicas tem uma condição de atendimento maravilhosa para o SUS. Mesmo assim, não consegue atender toda a demanda de São Paulo, é um dos hospitais grandes, mas a coisa é muito grande. Mas é desproporcional, a coisa em São Paulo funciona muito mais do que aqui. Ou seja, mas lá em São Paulo, eu estou citando esse São Paulo como exemplo, só como uma referência, mas assim, lá existe uma política voltada para a assistência dos pacientes reumáticos. Sim. E aqui não existe essa política. Assim, qual é a ação do governo, por exemplo, do governo do estado para atendimento do paciente de SUS reumático? Não existe essa. Eu estou falando isso com muita tranquilidade, posso até estar incomodando quem quer que seja, mas eu digo, eu não tenho nenhum conflito de interesse. E a intenção também, obviamente, também do Programa Saúde Nós trazendo essa questão, não há também nenhum tipo de interesse de divulgação, mas sim de esclarecimento para a população. E até se você, ouvinte, conhece algum serviço, se tem alguém ouvindo, se não existe mesmo, o doutor Miter Maia é um especialista no assunto, acompanha esse tema, um estudioso, um pesquisador importante e reconhecido aqui no cenário da saúde, e coloca aqui, afirma que não temos esse serviço. Não tem. Se você conhece, estamos abertos aqui para divulgar. Ou quem sabe com essas mudanças todas que estão ocorrendo aí, de repente alguém que fica um iluminado do gestor de saúde resolve abraçar essa causa. Porque, veja, a coisa fica tão complexa, porque quando a gente está lidando com artrose, que é uma doença de pessoas mais velhas, eu tenho uma dorzinha articular, eu tomo um analgésico e melhora. Mas a gente tem que lembrar que existem algumas condições como essa que a Vera comentou, que chama-se lúpus, que mata muita gente. Mata porque a pessoa, se não for tratada de maneira adequada e acompanhada de maneira adequada, morre. Então, assim, não é uma coisa simples, mas morre com 20, 30 anos, cheio de filho, e destrói famílias. Então, não pode ficar fechando os olhos a essa complicação, a essa situação. E pelo que a Vera colocou, só daqui a pouco, só rapidinho antes do intervalo comercial, é também uma chamada de conscientização dos próprios profissionais de saúde. E aí a gente chama essa atenção, porque ela disse que essa pessoa era acompanhada por um profissional, né? Há profissionais e profissionais, óbvio, em todas as áreas, mas é importante, será que há também essa sensibilização para o profissional do conhecimento e entendimento da gravidade, das doenças dessa área, né? Da reumatologia, entre elas, aí o carro-chefe colocando hoje o lúpus,
e essa paciente não estava tratando adequadamente a sua doença, ou por desconhecimento ou por falta de orientação. Chamamos a atenção aqui, então, no Saúde no Ar, para a necessidade de um olhar mais criterioso para essa área. Mas você, ouvinte, pode fazer a sua pergunta, esclarecer a sua dúvida. Estamos juntos com você aqui no Saúde no Ar, o programa de hoje falando sobre reumatismo, na verdade, várias doenças associadas a essa área. Nosso convidado, Dr. Mitter Maia, que é médico reumatologista, doutor em medicina pela UFBA, está aqui conversando com a gente. É médico, professor também da Escola Baiana de Medicina e atende lá no serviço de reumatologia, é coordenador do Santa Isabel. Estávamos falando exatamente, doutor, sobre a questão dos sintomas dessa doença, falando de lúpus, que é uma doença agressiva, como colocou o ouvinte, e o tratamento, medicação, o que é oferecido nos ambulatórios que atendem essa doença. Então, assim, o quadro clínico de cada um dos reumatismos varia, porque cada um se expressa de uma maneira. O tratamento, por exemplo, de lúpus é uma doença autoimune onde o sistema imunológico fica muito exagerado, assim, muito ativo, ou seja, você usa medicações que inibem o sistema imunológico, que foi feito para nos defender. E aí a gente tem que lançar mão de medicações que inibem o sistema imunológico. Isso, o grande problema é a falta de defesa, que você fica descoberto. Você cobre, por um lado, a doença que está ativa. Tem que ser bem orientada, na dose certinha, para não ter problema. Porque você paga um preço de ficar susceptível a, por exemplo, infecções. O exemplo maior disso é o uso de corticoides, que todo mundo conhece, e o uso de medicações imunossupressoras. Ou seja, a gente paga esse preço aí entre tratamento e efeitos colaterais. E além delas, o reumatismo, né? Também o serviço é com medicação, há também indicação de fisioterapia. Como é que é tratado o reumatismo? Vamos sair um pouquinho do mais lúpus, clássico, vamos entrar né? para a artrite reumatoide, que é uma condição até mais comum, menos grave, mas mais comum do que o lúpus. A artrite reumatoide envolve juntas, incha juntas, a pessoa sofre, acorda de manhã toda entrevada, desculpa a palavra assim, bem objetiva. No popular, como o povo entende, vamos falar com ele. Toda entrevada, passa mais de uma hora sem conseguir se movimentar, juntas inchadas, ou seja, essa pessoa tem o diagnóstico de artrite reumatoide. O tratamento visa melhorar os sintomas e impedir a progressão da doença, porque ela inflamada, a junta vai ficando inflamada, vai desgastando a cartilagem e termina dando sequelas graves para as articulações, muitas pessoas até em cadeira de roda porque deixou a doença sem tratamento. E hoje, graças a Deus, além do tratamento sintomático, existem as medicações que evitam a progressão da doença. E essas medicações são liberadas pelo governo federal. Tem um programa de alto custo, onde as medicações são liberadas para a artrite reumatoide. E vai ter cura ou apenas amenizar a doença? Não, o tratamento, por exemplo, voltando à artrite reumatoide, o tratamento permite controlar a doença. Assim como diabetes e hipertensão, controla a doença, a pessoa pode ter uma qualidade de vida muito boa. O que não pode é parar o tratamento. Parar o tratamento, como aconteceu nos últimos meses aqui na Bahia, onde houve uma falha de liberação por parte da Secretaria de Saúde, da CESAB, muita gente sofreu, muita gente que estava muito bem controlada teve a doença totalmente reativada. Foi um caos, eu diria assim, foi de uma desorganização terrível, muita gente sofreu, mas eu soube recentemente que houve a retomada, a liberação dessas medicações, mas foi um período muito cruel que os pacientes, coitados, sofreram demais. Né, dos ouvintes também que estão acompanhando Saúde no Ar. Mais uma vez, obrigada pelo carinho de todos. Nancy, lá do bairro de Periperi. Obrigada, Solange. Nancy, olá, sua pergunta. Olá, bom dia, Patrícia, meus parabéns. Bom dia, obrigada. Eu gostaria de falar com o médico reumatologista, não é? Uhum. Eu estou fazendo tratamento, mas depois de muito tempo, procurar pelo SUS e não encontrar, as portas sempre fechadas. Por que é tão difícil a gente encontrar um reumatologista? Eu, como já estava em condições de não poder mais nem andar dentro de casa, tive que me dispor a fazer um sacrifício de pagar uma consulta com um reumatologista particular. Graças a Deus que fui atendida, o medicamento que ele passou, eu estou me sentindo bem e quando terminar tenho que retornar e pagar nova consulta. Eu já fiz até exame o FAN, né? O FAN, para saber de essa patologia, como é que vocês falaram? Lúpus. Da lúpus, mas Sim. Graças a Deus deu negativo, graças a Deus. Uhum. Mas sofro muito com esse problema de reumatismo, de artrose, de todas essas Doenças coisas relacionadas. que Você teria uma incomodam. pergunta a fazer, Nancy?
aqui é o Dr. Mitter Maia, que é especialista nesse assunto, um profissional comprometido com essa causa. A gente percebe, isso é notório, todo o trabalho que ele faz, e há um comprometimento muito grande de que essa situação se reverta. É impressionante como hoje aqui no programa a gente está tendo a participação dos ouvintes, não para perguntar sobre sintoma, tratamento, mas da preocupação de todos onde se tratar. Onde se tratar. Desde março que eu estou com uma consulta expedida pelo clínico, mas não consegui. Aí eu tive, minha filha, que pagar essa consulta, porque eu já estava em condições de não andar mais. Ok. Obrigada pela sua participação. Obrigada, vocês também. Um bom dia. A Solange, lá em Cajazeiras, tem uma pergunta antes da colocação do Dr. Mitter Maia. Oi, Solange. Bom dia, Patrícia. Bom dia. Felicidades, Melissa. Que Obrigada. Deus te abençoe. Saúde, saúde e paz. Amém. Obrigada. Deixa eu perguntar uma coisa. Eu não acompanhei o início. Lúpus e reumatismo são a mesma coisa? Então, eu vou começar a responder pela Solange, né? É assim, reumatismo engloba um número imenso de condições clínicas. Uma delas é lúpus. Assim, em geral, reumatismo, só repetindo, tem algum envolvimento de articulações. Lúpus, em geral, tem envolvimento de articulações, mas pode não ter. Mas é um clássico exemplo de reumatismo. É o reumatismo que acomete pessoas, particularmente mulheres, mais jovens. Então, não é o reumatismo da idade. E vai ter fase mais agressiva, menos agressiva? Ele evolui? O reumatismo também, claro, o lúpus? O reumatismo, até o próprio lúpus, depois da menopausa, ele dá uma acalmada. Mas a fase mais crítica é entre 20 e 40 anos de idade. E respondendo a outra pergunta, o comentário, assim, eu acho que se muita gente ligar, se tivesse tempo, eu acho que 90% das pessoas ligando iam comentar a mesma coisa. Onde é que eu vou ser atendida porque tenho reumatismo? Isso aí, tomara que os gestores da saúde estejam ouvindo esse programa, porque isso não é a minha voz, é a voz do povo, que está realmente cobrando o que é de direito, porque cada cidadão tem seu direito de ter seu especialista. E essa não é a intenção, obviamente, do programa, não é a principal intenção, mas é o que tem aparecido aí pelos que os ouvintes têm colocado. A falta de atendimento e a necessidade de se rever. Política pública no cenário nacional, aqui no estado da Bahia, também nós estamos aí com a gestão da Secretaria Estadual, também a Secretaria Municipal de Saúde, para que possa atender esse apelo. Onde, como essa situação da reumatologia vem sendo tratada aqui no estado. Já falamos sobre a questão da medicação e nos ambulatórios, doutor, falamos da carência, né, da dificuldade. Hoje já não pode atender mais, já não tem mais triagem nem no ambulatório do Hospital das Clínicas, agora também lá no hospital o senhor faz esse acompanhamento, né? Lá no hospital, na Escola Baiana de Medicina, tem um ambulatório imenso, assim como aqui nas clínicas a gente tem também outro ambulatório de reumatologia, mas o ambulatório é fechado, esse é o problema. Ou seja, quem está acompanhado, continua acompanhado. Quem está querendo entrar, não tem como entrar. Esse é o grande problema. Mas as pessoas em acompanhamento, mesmo com doenças graves, o acompanhamento é primordial, porque mantém a qualidade de vida da pessoa muito bem. Muita gente vive muito bem, mesmo com lúpus, tem muita gente até que nem medicação toma e vive bem, faz tudo, ninguém nunca sabe nem se a pessoa tem lúpus. E tem alguns fatores que podem aumentar, por exemplo, estresse, fator climático, sedentarismo, outros fatores de risco associados à doença? Então, o que é clássico do reumatismo, e aqui é interessante, porque todo mundo fala, não, quando reumatismo é doença de velho, quando faz frio, a dor aumenta. A gente não tem uma explicação científica para isso, mas é bem verdade que há uma correlação, uma associação muito forte por parte dos pacientes quando há exposição ao frio. Acontece em algumas situações, num fenômeno chamado Renault, que a pessoa tem, às vezes, a exposição ao frio, os dedos ficam brancos ou roxos demais. É um grupo muito pequeno de reumatismo que podem dar esse tipo de fenômeno de Renault. Mas, em geral, é dor articular por causa do frio e a gente não sabe a explicação. Antônia, lá do bairro de Itapuã, tem uma pergunta. E Zenóbia, do Tancredo Neves. Olá, bom dia. Bom dia. Estamos te ouvindo, meu bem. Sua pergunta. Quem está falando é Patrícia. Quem está falando Oi, é Antônia? Patrícia. Oi. Tudo de bom para você, viu? Que bom que você voltou. Parabéns. Obrigada. Ô, Patrícia, é o seguinte. Eu fui nos exames, deu no exame osteopenia, início de osteoporose na lombar, na cervical, na bacia. Estou sentindo dores horrorosas. Vou no médico, pergunto ele se eu tomo cálcio, ele diz, tá, pode tomar o cálcio. Aí você sente dores, volta lá.
ele passa um relaxante muscular. Pelo amor de Deus, eu tomo uma caixa, 2. Aí volto lá. Pô, eu queria saber se o doutor aí disse, se tem um tratamento, um lugar onde a gente possa ir, um hospital, que te dê um tratamento adequado, uma coisa melhor, para diminuir as dores, os sofrimentos, que você vai ficar o tempo inteiro tomando só um relaxante muscular, acaba com o teu estômago. Aí você volta no médico novamente, o ortopedista, aí ele dá aquele remédio para o estômago, como é o nome, meu Deus? Omeprazol. Pelo amor de Deus. Enfim. Esse remédio só é como é que se diz? Um paliativo. Ok. Eu quero um remédio, um tratamento Que resolva a sua cure. situação e de queria saber muitos, do né, doutor, há Antônio? quanto tempo a gente pode tomar cálcio? Que eu venho tomando cálcio já há uns 4 anos. Tá bom. Se tem um tempo determinado de parar e voltar a continuar tomando cálcio, porque eu já não aguento mais sofrer com tantas dores. Obrigada. Muito obrigado, eu vou aguardar pelo rádio. Estamos aqui com você, tentando ajudar também a orientar todos os nossos ouvintes que hoje estão voltados para essa questão da reumatologia, do reumatismo e também lúpus, dentro desse pacote das doenças nessa área. Zenóbia, bom dia. Bom dia, Patrícia. Olá, Só sua passar meu pergunta. rádio aqui. Em primeiro lugar, eu quero te desejar parabéns. Obrigada. Deus te dê muita luz, muita força para continuar trazendo coisas muito boas, né, pra gente que tem ouvinte, informações principalmente. Mas eu liguei para tirar uma dúvida. Sim. Ô, doutor, o senhor poderia falar um pouco sobre dermatomiosite e se existe uma causa? Eu vou estar ouvindo no rádio, viu? Muito obrigada, gente. Bom dia. Bom dia. Também eu começo pela a resposta Da última ouvinte, da Zenóbia? sobre a Osteopenia. osteoporose. Aqui até é oportuno a gente estar falando sobre isso, porque é comum a mulher, particularmente branca, depois da menopausa, ter uma perda de massa óssea que culmina com o que a gente chama de osteopenia ou osteoporose. E ela refere, não, mas eu tenho dores cervicais, eu tenho dores na coluna lombar. Olha, em geral, a osteopenia e mesmo a osteoporose, isso não é causa de dor, a não ser quando tem fratura. Então, assim, as pessoas associam muito, eu tenho dor lombar aqui, é por causa da osteoporose, só se houve uma fratura de compressão, ou se foi num lugar como fêmur, houve uma fratura, mas osteopenia e osteoporose, em geral, eles não causam dor. Mas eu tenho dor, estou tomando Dorflex, que ela falou. Sim. Não, mas e outros, né? Enfim. Ela deve estar tendo outra coisa associada à osteopenia e osteoporose, que é muito comum nessa idade, que é a osteoartrose, espondiloartrose, bico de papagaio. Possivelmente é isso que está causando a dor. Realmente, ficar tratando uma doença séria, um problema sério de saúde, que é degenerativa, pode trazer dores, incômodo, problema e até paralisar uma população, uma faixa etária produtiva e jovem, 24 a 40 anos. O doutor falou aqui algumas doenças sérias dessa área. Com medicação paliativa é complicado. Tem que ir para o profissional sério e o ouvinte pergunta onde eu posso tratar seriamente a minha saúde. Essa a segunda pergunta, onde fica sempre... Difícil. Essa está difícil de responder hoje, pelo menos a gente não tem resposta. No futuro ter essa resposta. A segunda pergunta sobre uma condição que é incomum, chamada dermatomiosite. Ela tem características de doença imunológica e se caracteriza por ser fraqueza muscular, a pessoa não consegue levantar da cadeira, não consegue pentear o cabelo, fraqueza mesmo de musculatura. E com algumas manchas da pele. É uma doença autoimune, cujo a causa a gente não conhece e que a gente trata com medicações também imunossupressoras. Agora eu quero voltar a essa pergunta da ouvinte Antônia, porque é muito complicado, né? A gente está aqui com as pessoas com tanta dificuldade e querendo se tratar, cuidar da saúde, e a gente fala não tem possibilidade. Para mim é muito triste, me incomoda. E eu acredito que o doutor Miter Maia também, que é um especialista nessa área, imagina muito mais o ouvinte que passa diariamente por essa dor e pela angústia de não saber para onde ir. Então, doutor, há alguma expectativa lá no ambulatório da Faculdade Baiana de Medicina, que presta um serviço importantíssimo à universidade particular, um setor particular, mas que tem um serviço também de atendimento público à comunidade, alguma perspectiva da gente ampliar esse ambulatório ou abrir novas marcações para essas pessoas que querem se tratar? Olha, nós tivemos contato com o pessoal da Prefeitura de Salvador e eu vi uma janela aberta de perspectiva de nós ampliarmos o serviço, porque ampliarmos o serviço significa a contratação de pessoal e eles realmente se interessaram em fazer a contratação dos profissionais, ou seja, permitindo que assim o ambulatório possa
aumentar e possa absorver parte da demanda desses pacientes. Olha, nós vamos até Minas Gerais. Nós estamos com uma ouvinte lá, a Milena, que está ouvindo nesse momento o programa Saúde no Ar através do nosso portal www.portalsaudenoar.com.br. Vocês também podem ouvir em cadeia pelo portal também da Rádio Excelsior da Bahia, essa nossa programação através da internet. Milene, muito bom dia. Prazer falar com você aí em Minas. Oi, Patrícia, bom dia. O prazer é todo meu de estar falando com você e de estar tendo essa oportunidade de poder, mesmo distante, dar o meu abraço, meus parabéns ao Dr. Mittermeier pelo belíssimo trabalho que ele faz aí em Salvador. E foi com ele e a equipe dele que eu descobri que eu tenho lúpus. Há 5 anos eu cheguei muito doente e eu fui muito bem acolhida. Hoje eu estou passando bem, graças a Deus, estou em Minas e tudo, estou retornando para a Bahia agora no final do ano para retomar o meu tratamento. Eu faço tratamento no hospital, na Faculdade Baiana, e eu estou ligando para isso, para agradecer muito o Dr. Mittermeier pelo trabalho maravilhoso que ele faz. E espero, se Deus quiser, conseguir as minhas consultas novamente, que eu parei meu tratamento por 1 ano. Tem 1 ano que eu não faço tratamento. O meu lúpus, ele acomete vermelhidão na pele, né? Eu tenho fotossensibilidade e também baixa de plaquetas. Então, eu estou sempre fazendo acompanhamento dessa baixa de plaquetas. Eu tomo Reuquinol, pego meu remédio pelo governo da Bahia, que me dá e tudo, e eu quero ver com o Dr. Mittermeier se tem algum problema eu ter ficado esse tempo todo, esse 1 ano, sem fazer o meu acompanhamento, e se assim que eu retornar para a Bahia, se eu consigo novamente o meu atendimento lá na Faculdade Baiana de Medicina. Obrigada, Milene. Um abraço para toda Minas Gerais, todos os estados que também nos acompanham através da internet, essa possibilidade incrível da gente levar a comunicação através desse canal. Muito obrigada, bom dia. Olha, obrigado pelas palavras, Milene. Olha, você apenas é uma boa filha que vai retornar a casa. Nosso problema não é o paciente que é nosso, seja que ficou 1 ano fora. O nosso problema é a absorção de casos novos que não tenham nunca tido qualquer matrícula no nosso ambulatório. Para se ter uma ideia, todos os pacientes que eram acompanhados no ambulatório do Hospital Santa Isabel, nós absorvemos na Baiana. E os pacientes que eram da Baiana, continuam sendo da Baiana, não vai haver nenhum problema em reiniciar o seu tratamento. Muito boa sorte aí. A gente quer agradecer. Tem uma última participação rapidamente. Sônia do Pau da Lima tem uma pergunta a fazer lá do bairro de Pau da Lima. Uma pergunta aqui no nosso programa. Bom dia. Bom dia. Tudo bom, minha linda? Tudo bem, Sônia. Meu doutor. Bom dia. Ô, doutor, eu queria lhe fazer dia. uma pergunta. Vai ser rapidinho. Sim. Eu tenho uma filha. Hoje ela tem 18 anos. Ela, com 6 anos de idade, apareceu uma caspa na cabeça. Essa caspa, eu fui em tudo que foi médico particular e tudo, ninguém disse corticóide. Ok. O fim da história eu levei na hospital da clínica e foi detectado que ela tinha psoríase. E de lá para cá a gente veio cuidando, né? Tá bom. Ela é bem atendida na hospital das clínicas. Sônia, qual seria... E agora, por último, Sim. já o quê? De 10 anos para cá, a gente descobrimos que ela tem reumatismo reumatoide, né? Reumatismo reumatoide. Só que ela sente muitas dores nas pernas, nos pés, incha muito, a coluna no sacro, o senhor deve saber direitinho, no sacro tem um problema também, que é na coluna, no fim da coluna, né? Ela já tomou Embrel, ela tomou mais de 1 ano Embrel, agora ela está tomando Remicade, sim. Sabe tudo, viu? Pode perguntar o que for, porque aqui, enfim. Bom, deixa Obrigada, eu falar. Sônia. Dona Sônia, ela tem uma matrícula lá no Hospital das Clínicas, não há nenhum problema. Essa paciente já está matriculada. O difícil aqui que a gente está discutindo é entrar, mas entrando, como está nas clínicas, é só pedir uma interconsulta, aí a gente absorve, isso não é nenhum problema, não. Não sei aqui do Ivan, vou consultar aqui o técnico, ainda dá tempo para a gente ouvir daqui a pouquinho a Suzana Lira.
Agora, sim, então a gente agradece muitíssimo a presença aqui do Dr. Mitter Maia, esse presente que ele me deu nesse dia tão importante da minha vida. Quero agradecer a todos que também participaram e, mais importante ainda, levar essa informação aos ouvintes da Rádio Excelsior, Dr. Mitter. Okay. Parabéns pelo trabalho. Patrícia, parabéns e muito obrigado pela oportunidade. Viu? Esse foi o programa Saúde no Ar de hoje, que falou sobre reumatismo. Tivemos como convidado o Dr. Mitter Maia, agradecendo a todos que participaram e fizeram com a gente Saúde no Ar. A toda a equipe, um grande abraço. Até amanhã com mais saúde para você. Saúde no Ar. Informação na dose certa.